Agora, acho que não tem na parte de apresentação disso, deixa eu falar o item B dessas questões. O item B, que também é muito importante, é o seguinte: nós precisamos, lembra naquela prioridade, né, de remédios, testes diagnósticos e vacinas. Item B, vamos falar de testes diagnósticos. Nós precisamos ter uma quantidade grande de testes no Brasil disponíveis, e acho que todo mundo tem acompanhado a dificuldade que existe em se adquirir esses testes e também de se adquirir reagentes para que esses testes sejam feitos aqui no Brasil. Então, reagente é um problema sério. Mas aí tem o seguinte, nós temos um CT chamado CT Vacinas, fica na Universidade Federal de Minas Gerais, é uma entidade que também é ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, né, em parceria, e nessa unidade eles trabalham, né, com vacinas, logicamente, mas eles desenvolveram nessa unidade um reagente nacional que tem exatamente a mesma performance dos reagentes importados para esses testes clínicos, os testes diagnósticos. Então, dá para notar a importância disso, né, em termos de autonomia do país e na possibilidade de aumentar a quantidade de testes clínicos feitos no Brasil com os kits, o tipo de teste que já vem sendo feito, PCR, etc. Ótimo. Além disso, tem mais novidades sobre testes diagnósticos também. Nós temos uma outra alternativa que não precisa de reagente. Então, é um equipamento, e esse equipamento utiliza inteligência artificial, e ele faz a iluminação com laser da saliva da pessoa sendo testada, né? Então, uma amostra de saliva que é iluminada com laser, um espectro grande de frequências, e com isso, a inteligência artificial programada para isso, ela consegue detectar, né, a presença ou não, né, da virose, ou seja, a presença ou não do Covid. Além disso, esse mesmo equipamento pode ser utilizado, né, com vamos dizer assim, o ajuste da inteligência artificial para detectar uma série de outros tipos de problemas, como influenza, como hanseníase e etc. Esse equipamento, equipando as nossas unidades de saúde, diga-se de passagens, as 16 mil que não estavam conectadas, esse mês vão passar a estar conectadas no sistema, né, através da internet, também pelo Ministério, do Sistema de Comunicação. Com isso, as nossas unidades de saúde elas vão poder fazer uma série de exames, né, necessários para a população, né, de uma forma muito rápida. E interessante desse teste, né, para o Covid, agora voltando aqui no Covid, é que ele consegue realizar em 1 minuto o resultado. Então, é um teste rápido, preciso, né, que sem reagente, em 1 minuto a gente tem o resultado. Ele faz a análise, envia para a inteligência artificial e já retorna o resultado em 1 minuto. Então, item B. Então, a gente falou o item A sobre o medicamento, os testes clínicos desse medicamento. Item B sobre os testes diagnósticos, né? Tanto reagentes nacionais quanto testes sem reagentes. Vamos para o item C. O item C é sobre vacinas. Nós temos já inúmeros laboratórios no Brasil, e isso também eu queria ressaltar o trabalho dos Correios, levando o vírus inativo para vários lugares. É uma coisa impressionante o trabalho que eles fazem com eficiência, tem 20 horas para levar o vírus inativo. E com isso, várias unidades de pesquisas e laboratórios têm trabalhado no sequenciamento do vírus. Por que isso é importante? Porque o vírus que está aqui no Brasil, embora ele tenha sido trazido de alguns outros lugares, né, outros países, e isso também serve para fazer esse mapeamento, quando você faz o sequenciamento do vírus, você tem uma ideia daquele especificamente da onde veio, mas ele vai mutando, ele vai modificando. Então, nós temos, vamos dizer assim, um vírus nacional também aqui, né? E por que conhecer o sequenciamento do vírus é importante? Não é só para fazer esse mapeamento, é porque no momento de fazer vacinas, a gente precisa fazer uma vacina específica que funcione aqui no Brasil. E isso com maior espectro, né, de funcionamento. Então, todo esse trabalho que tem sido feito pelos laboratórios de diversos lugares aqui no Brasil para sequenciar esse vírus, enviando esses dados para o LNCC, que também é uma unidade do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que fica em Petrópolis, é o Laboratório Nacional de Computação Científica, onde nós temos lá o maior supercomputador, vamos dizer, o supercomputador mais poderoso da América Latina. Ele faz esse processamento todo.
Com isso, nós vamos ser aptos a fazer vacinas no Brasil, né, mais apropriadas para o uso aqui, mais eficientes num aspecto maior. Vacinas demoram um pouco mais, o processo demora mais do que o reposicionamento de drogas, né, que a gente acabou de ver. Mas o CT Vacinas, ele tem trabalhado com uma vacina dupla, né, vamos chamar assim, que ela vai funcionar para a influenza e também para o Covid. Então, esse também é uma ótima notícia, aí é uma vacina bivalente, né, para essas duas coisas. Então, nós falamos do item A, né, que é a parte do medicamento, falamos do item B, que é a parte dos testes diagnósticos, e do item C, que são as vacinas. O presidente Jair Bolsonaro tem acompanhado todo esse processo, essa é uma dos focos, né, que ele tem dado aí à nossa ciência no Brasil, e agora eu queria somar essas coisas para falar assim, o que significa tudo isso no final das contas, né? Vamos colocar a seguinte visão, para a gente imaginar aqui, né? Eu gosto de começar assim sempre, o que a gente visualiza no futuro? Imagina que a gente tenha a seguinte situação, né, no futuro próximo, que a gente possa realizar testes diagnósticos com maior amplitude no Brasil, com muito mais gente, né, o que nos dá mais resultados mais precisos e para acompanhamento de toda essa situação e também para o tratamento das pessoas. E isso pode ser feito em empresas e assim por diante. Imagine que a pessoa, nos primeiros sintomas, ela vá ao médico, ela vá a uma unidade básica de saúde, faça o exame e ali o médico pode prescrever um medicamento, que a pessoa pode ir para casa e tomar aquele medicamento, né? Se ela tiver, vamos dizer, se ela tem o Covid, ela pode receber aquela prescrição, ele vai na farmácia, compra aquilo, vai para casa e passa ali uns 7 dias, eu não sei exatamente, que aí os médicos vão dizer 7 dias, 10 dias fazendo o tratamento, em isolamento, ele faz o tratamento daquilo e consiga se livrar do vírus, né, nesse período. Né? Vamos guardar essa visão em mente. Sobre o que a gente acabou de falar, vamos pegar e somar o item A, que é um remédio sem efeito colateral, e que cientificamente testado no Brasil. Esse é o item A. O fato de ele não ter esses efeitos colaterais significa que ele pode ser utilizado por qualquer pessoa e desde o início do problema, né? Item B, então, os testes diagnósticos, ou seja, com reagentes nacionais ou sem o uso de reagentes. Significa que a gente pode testar o maior número de pessoas, né? E significa que a gente tem mais independência dos problemas internacionais, vamos dizer assim, para fazer a importação de reagentes. A soma desse A mais B e mais a vacina que vem depois, né, significa o seguinte: nós podemos testar as pessoas e começar a tratar antes da pessoa ter necessidade de ir para o hospital, né? Antes de ficar num quadro mais complexo do hospital. Esse fato significa que a gente pode desafogar o sistema hospitalar, tendo essas condições atendidas. E isso significa já preparar com as vacinas para os possíveis problemas no futuro, né? Proteger a nossa população. Em resumo, imaginando que tudo isso funcione, lembrando que ciência é feita através de experimentação e etc. Nós estamos entrando nos testes clínicos. Existe uma grande probabilidade que esse medicamento, né, que essa molécula derivada desse medicamento funcione para esse tratamento. Então, tendo em vista isso, né, supondo que isso funcione, né, existe possibilidade de não funcionar? Existe, ciência é sempre assim. Mas vamos ter esperança boa aqui. E a grande probabilidade é que esse negócio funcione e funcione bem. Então, a gente vai ter um medicamento, né, vai ter os testes e vai ter a vacina mais para frente. Significa que aproximadamente no mês de maio, tudo isso funcionando, mais ou menos para o meio de maio, considerando as 4 semanas de teste, e os sistemas de teste diagnóstico também devem ficar prontos em maio, né, já o equipamento e etc. Funcionando tudo isso, os testes clínicos funcionando perfeitamente, aproximadamente pelo meio de maio a gente tem uma ferramenta muito efetiva para combater essa epidemia, essa pandemia, né, aqui no Brasil e resolver todos esses problemas. De novo, né, ciência e tecnologia
é o caminho para a gente vencer tudo isso. É através da ciência e tecnologia que a gente consegue atacar a causa do problema, né, e ter esse resultado. Eu gostaria de parte técnica, né, da medicina.